É dinheiro, então. É, Mas se você tiver dinheiro, você consegue acesso à internet hoje em dia em Cuba. tem que pagar, mas é caro. Por exemplo, você não pode pagar por um plano mensal. É por crédito. Então, outro dia eu fui colocar, faz um tempo já, R$ 1.000, entendeu? 8 GB de internet. Caralho! Tipo, é uma coisa É muito caro. absurda. Para quem mora nos Estados Unidos é mais barato, porque é em dólar e tal. Para quem tá aqui no Brasil, tem que fazer a conversão e tudo mais. Mas é muito caro. Meu plano de internet aqui no Brasil é de cento e poucos reais no celular. E dá para o mês perfeitamente. Sim. Mas para o cubano, não. E a internet é muito ruim mesmo. Quando eu converso com minha avó, assim, por câmera, meu Deus do céu. Chegou a Parece voltar que lá é alguma vez? 2G, 1G, sei lá o que é. Eu acho que pelo fato dela ter pego o exílio, a família dele ter pego o exílio, eles não, podem pode voltar, nem né? voltar, né? Não, eu posso... Você pode? Assim, pelo que eu falo na internet, eu não sei se é muito seguro. Sim. Não Real. parece ser. E eu não tenho muito interesse em voltar. Eu não quero, pra quê? Sabe? Entendi. É, De alguma Já forma eu tô conseguiu dando sair meu de lá, dinheiro né? para a ditadura, né? Porque eu faço turismo e tudo. E eu não sei se eu me sentiria confortável voltar e ir para Varadeiro enquanto o povo tá na extrema miséria, sem liberdade, entendeu? Sendo censurado. Eu acho um pouco de hipocrisia. Quem vai para lá, fecha os olhos para o que o povo comum né, passa e vai para os resorts, né? Porque o cubano não tem acesso a essas coisas. imagino. Uma das coisas que a galera fala muito sobre Cuba é que a medicina lá é super avançada e tal. Como que foi na época que você morou lá, com seus 12 anos, quando você ficava doente? Uma das coisas que levou o povo para a rua, além da falta de liberdade, da censura, é essa questão da medicina. O coronavírus está descontrolado em Cuba. Pessoas todo dia, até agora, morrendo. E eles tentam disfarçar, abafar, entendeu? Ah, não, 1 caso, 2 casos. Não, realmente está morrendo muita gente. Outros que estão morrendo em casa porque não podem ir para o hospital, chamam a ambulância. Tem relatos que eu também coloquei na minha rede de uma mulher que ligou e falou assim, olha, não lembro se era irmão, marido, alguma coisa assim, era familiar. Tá morrendo aqui em casa, tá sem ar, preciso de uma ambulância. A ambulância chegou quando ele já estava morto e demorou mais de 6 horas para o carro fúnebre levar o corpo. Então, todo esse descaso. Opositor não recebe atendimento no hospital. Idosos dormindo nos corredores, no chão do hospital, porque não tem leito, sem oxigênio. Então, tudo isso fez com que o povo se jogasse para a rua para pedir dignidade, porque um turista é melhor tratado do que o cubano, tanto que tem um hospital para cubano e tem um hospital para turista. Entendi. Tem E o essa- cubano não pode ir nesse hospital para turista. Não, Mas só- se tiver dinheiro, talvez possa. Não. Não pode? Só turista. É porque é uma Caralho. forma deles venderem para o mundo, né? A qualidade da medicina cubana. Entendi. Caralho, cara. Parece, sei lá, um inferno esse lugar, cara. É, não parece ser muito legal É um mesmo. inferno. Imagina, É um imagina. inferno. Imagina, tu vivendo num lugar onde tu não pode falar, tu não tem- Imagina eu vivendo em Cuba. Imagina, não tinha, já tava E eu? morto, já tava morto. Eu Isso. já estava morta. Com as coisas que eu falo aqui no Brasil. Não, e eu tô trabalhando agora como comentarista. Então, para mim, é uma realização muito grande. Porque eu venho de um país onde eu tinha que reprimir todas as minhas ideias, meus pensamentos. E chegar aqui, poder trabalhar num veículo de comunicação e ter a liberdade para expressar o que eu estou sentindo, o que eu defendo, as bandeiras que eu defendo. É uma coisa que eu nunca pensei quando saí de Cuba. Então, está sendo uma grande realização para mim. Estudar fora da escola lá em Cuba é uma possibilidade? Tô dizendo ler livros que a gente consegue facilmente aqui. Não, Tipo- só tem livro de marxismo. É? Só tem livro marxista em Cuba. Eles fizeram questão de queimar, jogar fora todos os livros de outros assuntos. Quando o Fidel tomou o poder, eles jogaram tudo fora. Como que alguém defende isso, cara? E, assim, eu, É porque não vivem lá, nunca foram, ou se foram, eles foram para a parte dos turistas. E o marketing, né, em cima da Revolução Cubana é muito grande. entendi. Eles vendem uma realidade completamente diferente da realidade do cubano, daqui nasceu, vive lá. Eu já escutei de um cara, de um amigo meu que veio aqui, inclusive, o Rafael, falando sobre uns caras do Instituto Mises, talvez, que tem uma biblioteca descentralizada. Eles ficam uns livros na casa de um bagulho assim meio
sei lá, Idade Média, escondido. Umas paradas Eles têm assim. um tráfico de livros lá. Tráfico de Muito livro. Isso eu não foda. tava sabendo. Traficam altos livros, vários strange livros. Agora pode ser mais fácil, né? Porque tem mais gente entrando na ilha e tudo, eles podem entrar com esses Faz livros, muito tempo né? que já tem muita gente que as pessoas estão podendo entrar. Foi desde que cortou mais médicos, essas coisas? Foi. Aí a Argentina faliu, a Venezuela também acabou o petróleo, acabou o dinheiro. Foi nessa época, assim. Foi em 2014. Entendi. Uma coisa assim. Mas quando tava em Cuba não era assim. Era bem fechado. Mas é porque aí tinha os amiguinhos que financiavam, né? E como é que foi pra tu ir parar na... Porque assim, você ficou famosa com 16 anos, falando as paradas que tava rolando em Cuba, tá? E aí foi por isso que tu foi estudar Direito? Eu comecei a estudar Direito porque desde criança a minha família achou que eu ia fazer faculdade de Direito porque eu sempre tive muita opinião. Eu sempre quis opinar sobre tudo. E eu tenho muito senso de justiça. Então, eu saí do ensino médio e minha primeira opção era jornalismo e depois direito. Aí, eu passei na faculdade de direito e falei, vou fazer direito. E aí, eu tô na faculdade de direito, mas o que eu quero seguir é carreira de comentarista mesmo. E, graças Entendi. a Deus, já tô meio que encaminhada. Já tá encaminhado. Tá lá no Morning Show, né? Tô Por no quanto tempo Morning você Show. tá participando lá? Tô há um mês e pouco. E como que surgiu esse convite? Cara, começo do ano, eu fui convidada pelo Emílio, do Pânico, Emílio Surita, para ser entrevistada. Nunca tinham me chamado, assim, na Jovem Pan. Ele se interessou muito, ele viu vídeos no TikTok e tal, e foi muito com a minha cara. Aí me chamou, eu fui numa sexta-feira, ele falou, olha, no almoço da sexta, eu quero você na segunda também, vindo no programa. Eu falei, tá bom. Aí eu fui na segunda. Aí depois disso, só quando estourou o negócio de Cuba, em julho, me chamaram de novo, pode vir? Aí eu falei, olha, tô cheia de entrevistas, todo mundo querendo e tal, e me chamaram 1h30 antes. Eu falei, quer saber, eu vou, porque eu sempre tive muita consideração, eu sempre gostei muito. Eu já fui assessora da Bia Kicis, e uma das principais metas, assim, né, nessa área que eu estava atuando, jornalista, imprensa, assessora de imprensa, era levar ela na Jovem Pan. E até então ela não tinha dado nenhuma entrevista. Meu objetivo era levar ela. Quando eu levei, eu falei, yes, chorei, e ela, calma só e tal, porque eu fiquei realmente muito emocionada. Eu sempre fui muito com a cara da Jovem Pan, sempre foi minha meta, eu quero Jovem Pan. E aí, quando estourou o negócio de Cuba, eu fui de novo. E aí, o Emílio falava, Tutinha, contrata essa menina, ela é muito boa e tal. E eu, Tutinha, vamos ver e tal. Até que um dia, em julho mesmo, minha amiga tava num jantar comigo, um casal de amigos e tal, falaram, manda mensagem pro cara. Falei, claro que não, gente. Que isso? Não vou incomodar ele no WhatsApp mandando mensagem pedindo emprego. Aí meu amigo, o Sandro, conseguiu o contato do Tutinha, pegou meu celular, falou, escreve isso aqui. Aí eu mandei uma mensagem super descolada pra ele e tal. Sei que o seu celular é top secret e tal. Mas eu quero uma oportunidade, tô voltando pra Brasília, queria saber quando que eu começo na PAN. Falei desse jeito, pra me programar. Aí ele respondeu, olha, vamos ver, vou ver alguma coisa, vou pensar em alguma coisa. Eu falei, olha, ele foi educado, mas eu acho que não vai rolar nada. Aí menos de um mês depois, ele me manda mensagem falando, você pode vir pra São Paulo pra gente conversar? Eu morava em Brasília até então, né? Eu passei 3 anos em Brasília. Falei, olha, posso? E vim pra São Paulo. Aí ele fez a proposta, falou, pro Morning Show. Aí, meu filho, era uma mistura de emoção, assim, é uma realização muito grande estar lá. E tá sendo muito, muito incrível. Tô debatendo com gente de 40, 30 e poucos anos, eu tenho 22, então tô aprendendo muito. E também tem um espaço onde eu posso falar sem censura. Eles realmente deixam falar à vontade. E agora a gente vai pra TV, na quarta-feira. Maneiro. Mas tu não abandonou as redes sociais também, né? Não. Eu continuo com meu Instagram, meu YouTube, continuo normal. E agora na Jovem Pan também. Eles não cortaram nada, eles me deram liberdade total pra... E o que tu tá achando, falando nessa questão de liberdade? No Brasil, você estava acostumada com Cuba, né? Que era uma bosta, como você falou. Mas o Brasil, aparentemente, está tendo alguns problemas na questão de liberdade. O que você tá achando sobre isso? Preocupante. Eu gosto muito da filósofa Ayn Rand. Ela viveu sob um regime igual ao meu, né? Comunismo e tudo, na Rússia. E ela tem uma frase que fala assim, você pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Então, essas pessoas que estão ignorando o que está acontecendo, a censura que está acontecendo, podem ignorar, ok, mas as consequências virão. E não são nada boas.
Eu falo que a censura, ela sempre começa de um lado. Começou do lado dos conservadores. Depois que eles conseguem